continuidade a essa série Debaixo da Redoma, a igreja cumpre sua missão. E essa é a terceira série, esse é o terceiro estudo da nossa série. E hoje a gente quer refletir sobre o tema o compromisso que aprimora. Na verdade, eu tenho falado que, na verdade, esse tema deveria se chamar o chamado que aprimora. E nós vamos perceber isso de acordo com o tempo, de acordo com que a nossa reflexão for passando, for aumentando. E por que o compromisso ou o chamado que aprimora? Antes de tudo, eu acho que essa frase ela tem me chamado muito a atenção. Envelhecer é natural, mas maturidade é para poucos. Quando nós observamos os seres humanos de maneira geral, todos nós seguimos o ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos, alguns de nós nos reproduzimos, uns mais, outros menos, e a gente vai ficando velho, a gente vai envelhecendo. Você já sente essa dor na coluna aí, ela já mostra como é que você já está envelhecendo, como é que o tempo está passando. A gente conseguia fazer algumas coisas antes que a gente já não consegue fazer hoje. Agora, envelhecer é algo natural, a vida traz isso para nós. Nós não podemos fugir disso. Mas maturidade não é para todo mundo. E quando nós falamos de vida cristã, então, você que frequenta algum tipo de comunidade evangélica há algum tempo, alguma igreja, você vai se lembrar, por exemplo, que há pessoas que estão há 10, 20, 30, 40 anos na igreja, mas são completamente infantis na fé. São pessoas que, como nós já conversamos em outras reflexões, em qualquer tipo de vento de doutrina, essas pessoas são levadas. Qualquer tipo de situação difícil é motivo para que a sua fé seja colocada à prova. Na verdade, às vezes a gente coloca até mesmo o próprio Deus à prova. Pessoas que estão há 10, 20 anos na igreja, mas não conseguem se libertar dos mesmos pecados, que já se acostumaram com os mesmos pecados e já não lutam contra eles. Por quê? Porque envelhecer é algo natural. Agora, maturidade depende daquilo que a gente vai escolher fazer. Maturidade depende do tanto que a gente vai buscar. Maturidade e crescimento vai depender do tanto que nós procurarmos. E é um pouco sobre isso que a gente vai refletir hoje. Eu queria convidar você a acompanhar o texto bíblico comigo. O texto que a gente quer conversar hoje é em Efésios, é a carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. O texto bíblico diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, guarde essas duas expressões, da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, em primeiro lugar, eu acho que cabe uma qualificação, principalmente para você que está assistindo a gente e que não tem muita intimidade com o texto bíblico. O apóstolo Paulo, mais uma vez, escreve à igreja em Éfeso, uma igreja que ele passou alguns anos nessa cidade plantando a igreja nessa cidade, uma cidade, nós já dissemos aqui uma outra hora, extremamente plural, é uma cidade que recebe gente de todos os lugares do mundo, o comércio é muito forte, a religiosidade nessa cidade, por conta do templo da deusa Ártemis, a Diana, é muito forte, e é nesse contexto de efervescência cultural que a igreja cristã nasce ali. E Paulo está escrevendo essa carta para mostrar exatamente quem eles são em Cristo, o que Cristo fez nele, qual é a posição que eles são em Cristo. E agora, principalmente a partir do capítulo 4, Paulo vai começar a falar como é a vida cristã. Mas antes disso, ele diz que os cristãos, aqueles que estão em Cristo, que nasceram de novo, que receberam o Evangelho no seu coração, que entenderam que o ser humano nasce separado de Deus e que para voltar para Deus é preciso o sacrifício de Jesus, ele compara Cristo como sendo o cabeça. E ele diz que a igreja, os filhos adotados de Deus, são o corpo. E toda essa figura de cabeça sendo Cristo e o corpo como sendo as pessoas, perpassa todo o texto. E é sobre isso que nós queremos conversar. Em primeiro lugar, a gente precisa reparar, no verso 1 e o verso 4 desse texto, nos mostram essas expressões. A primeira expressão é: fostes chamados. Vocês foram chamados. Alguém chamou vocês. E para confirmar isso, ele coloca: vocês são vocacionados. É a mesma coisa. Vocatio, vocazione, vocação. Alguém chamou vocês para alguma coisa. É curioso, quando nós olhamos essas duas expressões, nós podemos fazer essa pergunta: para que fostes chamados? Vocacionados para quê? O texto do próprio Efésios, da carta de Éfeso, já vai nos dizer isso no capítulo 3, verso 10, quando Paulo, dissertando sobre a sua vocação, a qual também é a nossa, diz o seguinte: para que agora, observe isso, pela igreja, através da igreja, através do corpo de Cristo, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E ali o Paulo continua o argumento dele. Nós fomos chamados, a vocação a nós é feita para que através de nós a sabedoria de Deus fosse conhecida, para que através de nós o mundo soubesse qual é a sabedoria de Deus. E aí nós nos perguntaríamos então, qual é essa sabedoria de Deus que através da igreja vai ser conhecida do mundo? Curioso é que a carta aos Coríntios já vai nos responder isso quando o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: o que é essa sabedoria de Deus? O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 24, ele diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então nós nos perguntaríamos assim: qual é a sabedoria de Deus? Paulo está respondendo para nós. O Espírito Santo, inspirando Paulo, está dizendo para nós: a sabedoria de Deus é Cristo. E você pode falar assim: pastor, eu não estou entendendo direito. Rômulo, não estou entendendo direito. Simples, gente. A sabedoria de Deus está resumida assim: o homem estava completamente separado de Deus.
O homem estava completamente morto nos seus pecados, nos seus crimes contra Deus. Nós herdamos isso em Adão, pecamos no Éden. Agora, a grande questão é que a sabedoria de Deus está em fazer e efetuar um plano eterno, um plano vitorioso, no qual Deus se fez carne em Jesus Cristo e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós para que vivesse debaixo da lei. Porque o grande problema não é só pagar a nossa culpa na cruz, porque se a nossa culpa fosse paga na cruz, nós ainda pecaríamos todos os dias. Por isso, o sacrifício de Jesus por nós não é só morrer na cruz, mas a obra de Jesus por nós é vir a esse mundo e não pecar, porque o fato de Jesus não pecar, isso foi colocado sobre nós, ele obedeceu a lei em nosso lugar, ele é o nosso substituto até mesmo na obediência, ele obedeceu em nosso lugar, ele morreu a nossa morte para pagar a nossa culpa. Ele foi crucificado e pagou a pena no nosso lugar. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é que Deus mesmo encarnado em Jesus Cristo, o Deus Filho, veio a essa terra e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo para nós que um dia Ele voltará e Ele selou esse pacto com sangue. Essa é a sabedoria de Deus. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 11 vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque a sabedoria de Deus é aquela, quem conseguiria arquitetar e organizar um plano como esse? Quem conseguiria efetuar um plano para resgatar o homem? Nós já conversamos aqui e a gente pode muito bem pensar, minha gente, você curar alguém, ajudar aqui e acolá, fazer uma boa obra, isso a gente consegue fazer. Explicar o universo a gente consegue, às vezes, a gente consegue explicar como é que o mundo é complexo. Agora, religar o homem a Deus, isso é um plano impossível para nós. E só Jesus conseguiria fazer isso, porque esse plano é um plano que só Deus poderia arquitetar. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é a sociologia, não é a filosofia, a sabedoria de Deus não é a matemática, não são as ciências humanas exatas, a sabedoria de Deus é Jesus, é Deus encarnado, é o Filho de Deus encarnado, para pagar a minha culpa e a sua culpa, para cumprir a lei no meu lugar e no seu lugar. Essa é a sabedoria de Deus. Quem é sábio, quem cresce nessa verdade, quem aprende essa verdade e vive por essa verdade, esse é maduro, esse cresce, porque é esse compromisso que aprimora, esse compromisso é que liberta, esse compromisso da sabedoria de Deus, de que Jesus Cristo é o Deus Filho, que veio em nosso lugar, esse é o compromisso que aprimora. Agora, o que é necessário então? A única coisa que nos é cobrado e é necessário é crer. Simplesmente crer. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim: como é que eu chego até Deus? Como se chega até Deus? Alguns fazem sacrifícios, outros fazem boas obras, mas a boa notícia que vem do céu, revelada para nós, que veio lá pelo anjo Gabriel, a Maria, aos pastores, é que Deus se fez carne e habitou no meio de nós, e o que nós precisamos fazer? Crer, mais nada. Não há nada mais. Crer é o que é necessário. Agora, eu separei esse texto em 4 blocos, porque eu acho que há 4 constatações para serem feitas aqui sobre o compromisso que aprimora. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse entre os versos 1 e os versos 6, porque nós fomos chamados para anunciar Jesus Cristo. Nós somos chamados para anunciar a sabedoria de Deus. E o texto que a gente tem proposto, ele fala uma primeira circunstância aqui, e a primeira constatação que a gente chega é de que o corpo é um só. Percebam que o apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: há um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só propósito. Quando no verso 6 ele diz que Deus é o Pai de todos e que trabalha sobre todos, que age no meio de todos, ele está em todos. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Prestem atenção,
Nós só conseguimos chegar até Jesus, nós só conseguimos chegar até Deus através da fé em Cristo. Quem é o autor e consumador dessa fé é o próprio Jesus Cristo. Quando ele sobe aos céus, em João capítulo 16, a partir do verso 8, ele diz que esse mesmo Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Só é possível nós termos os olhos abertos para a verdade de Deus a partir de uma iluminação do Espírito Santo. Só o Espírito pode convencer que nós precisamos de Jesus. Só o Espírito pode nos mostrar que nós precisamos dele. Por isso ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador são filhos de Deus, porque foram iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entrou nos seus corações. Lutero tinha uma frase interessante quando ele dizia: eu creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer no Senhor Jesus, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pela palavra de Deus, me chamou pelo Evangelho, me iluminou pelos seus dons. Por isso nós temos um só Senhor. Só Jesus Cristo é o nosso Senhor. E a fé em Jesus é aquilo que nos move até Ele. Agora, quando o texto diz que existe um só batismo, é porque existe só um sinal e selo da aliança. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não existe outro, todos nós passamos por isso. E ele vai dizer: o nosso propósito é a glória de Deus. Agora, por favor, prestem bem atenção. Nós temos falado que a igreja está debaixo de uma redoma. E a última mensagem dessa série aqui, nós falamos que a verdade liberta. Mas prestem atenção. Às vezes continuamos debaixo da redoma, porque não entendemos a unidade da igreja. Não é muito incomum, num almoço de domingo na sua casa, você está batendo papo com algum amigo ou com algum parente que é de uma outra denominação que não a sua. E vocês ficam por horas e horas brigando para saber qual igreja é melhor, se é a sua ou do seu amigo, se é a sua ou do seu parente. A gente fica com brigas homéricas, com brigas estratosféricas, brigando para ver qual placa de igreja é mais bonita. Certa vez um ministro presbiteriano foi pregar numa outra denominação e depois da pregação tinha a Santa Ceia. E aqueles irmãos daquela outra igreja, do qual o ministro presbiteriano foi pregar, falaram: olha, o senhor não é da nossa confissão, o senhor não é da nossa denominação, então o senhor não pode participar da ceia com a gente. Já pararam para pensar nessa inconsistência, incoerência, incongruência e tantos ins que a gente pode pensar? Como? Gente, nós somos reformados, a pregação é o ponto ápice. A pregação da Bíblia é Deus falando, é Jesus falando. Percebam que nesse culto, Jesus foi o profeta, falou, só que agora o profeta não pode participar da mesa com os demais. Há comunidades em que nós vamos participar, em que alguns não podem se assentar à mesa com os outros, porque esses irmãos são extremamente exclusivistas. E o que dizer de outros irmãos que vivem, por exemplo, com suas igrejas como se fossem merchan, como se fossem franquias? O que dizer disso? O que dizer desse evangelho mercadejado em que a gente vende marcas de igrejas, a gente vende isso. Nós jogamos fora a unidade da igreja, nós jogamos fora a unidade do Espírito, a unidade do Senhor, porque a gente vive brigando entre nós mesmos. Nós vivemos brigando ao invés de somarmos forças. A gente está preocupado se batiza com muita água, com pouca água, com 2 gotas, com 3 gotas, se tem que levar para o rio ou não tem que levar para o rio. A gente fica brigando, dizendo que tal igreja tem o poder e tal igreja não tem o poder. Quando eu era mais jovem, eu sempre fui de denominação reformada. E quando eu era mais jovem, eu me lembro que alguns dos meus parentes, naquele boom do neopentecostalismo na década de 90, saíram e se demandaram para uma denominação neopentecostal. E eu achei interessante que na hora do almoço, nesses almoços de domingo, na velha casa da vovó, eles ficaram discutindo, porque, não, a gente saiu dessa denominação porque naquela lá a oração é mais forte. A gente foi para essa denominação porque lá, parece que lá o que o pastor fala é mais forte. Lá a gente vai receber a bênção de Deus. Percebam, em qualquer área da vida a gente precisa somar e juntar força para poder caminhar. Mas hoje, as igrejas estão voltando para baixo da redoma. Elas estão se fechando, porque elas entram para dentro do seu templo, fecham as suas portas e tentam competir umas com as outras.
Eu vejo pregadores televisivos dizendo assim: eu estou na TV há mais de 30 anos. Sabe o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você assim: olha, a minha marca é muito forte, você pode confiar em mim, porque eu já tenho 30 anos na televisão. Ele diz assim: olha, eles dizem assim, nós estamos em mais de 150 países. Eles são o McDonald's Gospel, porque eles estão querendo dizer para você assim: você pode investir o dinheiro em mim, porque eu estou em mais de 150 países. A gente não coopera com o Evangelho, a gente não coopera com a pregação de Jesus Cristo, aquele que nos libertou. A gente está preocupado em competir para ver quem é melhor do que o outro. Só que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu não luto contra a igreja A, contra a igreja B, contra a igreja C. Eu estou em Cariacica, no Espírito Santo, um bairro aqui do lado. Quando você desce um morro, você tem duas igrejas de confissão pentecostal, uma de frente para a outra. O que mais me assusta, as duas são da mesma denominação. E o que as separa? Uma rua. Quando vai começar o culto, é até engraçado, porque fica um diácono na frente de uma e na frente da outra. Eu fico pensando, quando os dois ficam se olhando, o que eles ficam pensando? Nós jogamos fora a unidade da igreja. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só Espírito. A igreja só vai sair da redoma e cumprir a sua missão a hora que ela começar a se juntar, a hora que os nossos rituais, os nossos usos e costumes forem jogados de lado e nós começarmos a viver para pregar Jesus Cristo, aquele que liberta. Agora, prestem atenção, porque um segundo bloco que o apóstolo Paulo nos coloca nesse texto, ele vai mostrar que os dons são diversos. Quando ele vai dizer entre o verso 7 e o verso 11, ele diz assim, olha, primeiro vale uma qualificação, porque ele diz que a graça foi concedida. Quando ele diz que a graça foi concedida, o que ele está querendo dizer? Ele está falando nesse texto, alguns irmãos pegam o verso 9, quando o texto diz que ele, ora, que quer dizer quem subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores. Algumas traduções está escrito da terra, mas a melhor tradução aqui é acraseado, a terra. Mas por que a terra? Porque esse texto está dizendo do ministério de Jesus. Jesus Cristo desceu à terra e quando ele foi ressuscitado, ele subiu aos céus, porque ele já habitava lá. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando Jesus subiu aos céus, depois do seu ministério glorioso de nos religar ao Pai, ele está dizendo que ele derramou o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito capacitou a cada um de nós para sermos reis, profetas e sacerdotes do Deus Altíssimo. Por isso ele usa essa expressão, olha, a variedade e diversidade dos dons são imensas e intensas. A minha igreja não possui todos os dons, a sua igreja não possui todos os dons, até porque, nas palavras do Vadislau, quando escreve um livro chamado Em Terra dos Brasis, ele diz que os dons vão se recombinando, e de acordo com as necessidades, Deus sempre levanta dons no meio da igreja. Mas eu quero chamar a atenção, porque você que frequenta uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã, você vai saber do que eu estou dizendo. Quando você entrou na igreja e olha uma igreja evangélica hoje, quais são as únicas duas coisas que você pode fazer? Eu entrei numa comunidade cristã, o que eu posso fazer? Só duas coisas, cantar ou ensinar. Se você for desafinado ou não souber ensinar, você vai ficar sentado num banco e nunca vai poder fazer nada dentro de uma igreja. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que o Criador dos céus e da terra, esse ser que nos criou de maneira tão diversa, será que ele fez a sua igreja só para cantar e pregar? Vale uma qualificação. O centro do culto é a pregação. O centro da vida cristã é a pregação. A pregação do Evangelho é o que muda a vida das pessoas, porque é só através da palavra que o Espírito trabalha. Mas eu não consigo acreditar que enquanto o mundo está degringolando, enquanto nós pregamos o Evangelho, a única coisa que a gente consegue fazer é ficar cantando. Para tudo a gente tem que abrir a Bíblia para simplesmente pregar em todas as coisas. Nós não temos dons suficientes para servirmos a comunidade e através do serviço mostrarmos quem Jesus é. E eu não estou dizendo porque eu sou contra essa frase de que pregue, se possível, use palavras. Isso é moralismo. Eu acho que o Evangelho é proclamação.
boas novas são proclamadas. Mas o que eu quero dizer é que não é possível que dentro de uma comunidade evangélica, dentro de uma comunidade cristã, as pessoas só possam cantar e pregar. Você acha que Deus te deu, por exemplo, esse salário que você tem para quê? Simplesmente para você usar para você? E olha, eu não estou te pedindo dinheiro. Usa ele para você, mas usa ele para a glória de Deus. Usa ele para abençoar as pessoas, para que através do serviço às pessoas você possa entrar com Jesus na vida delas. Entrar com a proclamação do Evangelho. Você acha que você tem tantos contatos assim à toa? Você acha que Deus te colocou perto da iniciativa privada à toa? Enquanto o país morre com violência, enquanto a gente tem crises éticas terríveis, enquanto a gente tem crises morais terríveis, a igreja está dentro da parede cantando e falando glória a Deus, glória a Deus. Nós somos vocacionados para servir a Deus no mundo, nós somos vocacionados para glorificar a Deus no mundo, então não faz sentido a gente ficar simplesmente dentro da igreja cantando santo, santo, santo. É absurdo, a variedade de dons é enorme para que a igreja saia e sirva ao mundo, porque isso é ponto de contato. As necessidades do mundo são pontos de contato para que a gente entre com a resposta do Evangelho. O mundo padece, por exemplo, com perversões de todos os tipos, e a única maneira de transformar o mundo é através do Evangelho, e a gente só vai conseguir transformar o mundo quando a gente começar a encontrar pontos de contato através dos dons que Deus nos deu. Alguns sabem a costurar, alguns sabem a levantar parede, alguns sabem ajudar as pessoas em tantas outras circunstâncias, porque tem gente que precisa de uma oração, tem gente que precisa de um conselho, tem gente que precisa de um abraço, tem gente que precisa de pão, tem gente que precisa de cura, e não importa qual seja a necessidade, nós somos capacitados e temos capacitação suficiente para poder abençoar a vida dessas pessoas. Agora, enquanto a gente só prega dentro de igreja, ensina e canta, o mundo padece, porque a igreja fica aprisionada numa redoma. A igreja precisa se aprimorar. A gente precisa tomar posse daquilo que Deus já nos deu. E fé é isso, tá? Fé é simplesmente um elemento de apropriação. A gente se apropria da verdade. E a verdade é, Deus nos deu dons e nos aprimorou. Mas eu quero falar ainda uma terceira compreensão que a gente tem aqui, porque reparem que o apóstolo Paulo, do verso 12 ao verso 15, ele vai citar a expressão, duas na verdade, com vistas ao desempenho e edificação do corpo, para que as pessoas cheguem à perfeita varonilidade. Nesse sentido, homem de verdade, homem, como Deus criou, só existiu um, só Cristo Jesus. Por isso todos nós estamos nesse caminho de sermos como Cristo Jesus, e o Espírito foi nos dado para isso. Aí eu queria só parar para você entender o seguinte: quando o Espírito Santo nos foi dado, ele nos foi dado para que a gente pudesse ter um corpo mais aprimorado. Os dons precisam ser afiados, a gente precisa crescer. Eu cresço quando você está comigo, e você cresce quando eu estou com você. Lembre-se de Paulo em Romanos, no capítulo 1, quando ele diz para os romanos assim: eu quero ir até vocês para que a gente pudesse dividir um dom espiritual, para que a gente pudesse ter uma troca, para que a gente pudesse eu abençoar vocês e vocês pudessem me abençoar. E essa vida que a gente vive é uma vida para que a gente seja aprimorado. Agora olha que coisa maravilhosa que eu vejo no Evangelho. Porque Paulo vai dizer assim, qual é a consequência de uma igreja aprimorada? Ele diz no verso 16, esse organismo vivo cresce. Uma igreja aprimorada cresce. Uma igreja em que a gente caminha junto cresce. É um crescimento orgânico, é um crescimento intencional, é um crescimento integral, porque é um crescimento por completo. É uma igreja que vai crescendo em número, vai crescendo em qualidade, vai crescendo em relevância. Enquanto isso, o nome de Cristo vai sendo glorificado, vai sendo exaltado, o cabeça vai sendo bem visto, o povo vai se rendendo a Ele e a gente vai adorando Ele. E como é que a gente adora? Um dia desse uma pessoa falava assim, não, adoração é quando a gente tem cânticos de quebrantamento. Percebam, a gente só vive para cantar dentro de igreja. Ah não, teve um louvor e a gente chorou e resolveu o quê? Mudou o coração das pessoas em quê? Na década de 90, aqui na nossa nação, a gente viveu um tempo de movimentos em que as músicas, a gente ia cantar música, aí ficava meia hora repetindo a mesma coisa, a gente chamava isso de adoração extravagante.
Extravagante era a extravagância que a gente fazia no ouvido de Deus, porque Ele já não devia aguentar mais. Chega dessas mesmas coisas. Chega desse emocionalismo. A igreja precisa ser aprimorada e compreender que ela recebeu o Espírito Santo de Deus. E quando ela recebeu o Espírito Santo da promessa, ao receber o Espírito, ela recebeu dons para poder levar o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós oramos assim: venha o teu reino. Sabe o que nós estamos dizendo? Senhor, avança com a tua obra, avança a tua obra, avança a tua obra. Nós somos os braços de Deus hoje, mas uma igreja debaixo da redoma não consegue cumprir a sua missão. A igreja precisa entender que ela foi chamada para levar o Evangelho, e por ser chamada já foi capacitada, porque o dono da obra já a capacitou. E nós somos esses que foram capacitados pelo Evangelho de Jesus para levar a sua obra, para levar a sua palavra, para que haja transformação no mundo. Eu quero concluir fazendo um convite para que mais uma vez a gente seja aprimorado saindo da redoma. Compreenda que Jesus te chamou para ser salvo. Você foi salvo em Cristo Jesus. Mas compreenda também que Jesus te chamou para servir. E aqui não vale a gente dizer assim: nossa, pastor, eu não tenho dom nenhum. Tem sim, irmão, e muito. E a gente pode se juntar para que isso aconteça. E por fim, sirva com seus dons, a fim de que o corpo cresça e se aprimore. Hoje nós conversamos sobre a igreja debaixo da redoma, se ela cumpre ou não cumpre a sua missão. Uma igreja fora da redoma compreende que ela foi chamada pelo Evangelho, chamada por Cristo Jesus através do Espírito Santo, para viver um compromisso de crescimento, tanto em número, como em qualidade, quanto em relevância. Que pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus, a gente possa viver como igreja fora da redoma. Amém.